É isso aí, galera. Vamos para mais um conteúdo aqui no nosso canal Notícias Quentes da Hora. E aqui vocês ficam muito bem informados em tudo o que acontece na casa mais vigiada do país. Mas para vocês não perderem nenhuma de nossas atualizações, eu peço a todos vocês que se inscrevam e ativem o sininho de notificações. E só assim vocês não perderão nenhum dos nossos conteúdos. Aproveite também e deixe o like. Galera, na manhã de hoje aconteceu mais um café com o eliminado, com a apresentadora Ana Maria Braga, que acabou aí entrevistando o eliminado de ontem à noite, que foi o João Gabriel. E nessa entrevista, João Gabriel teve a oportunidade de falar sobre diversas situações que aconteceram após a sua saída da casa mais vigiada do país, falar sobre as suas primeiras impressões que teve após descobrir várias coisas ao sair do confinamento e também falar sobre algumas situações controversas que aconteceram aí com seus aliados e também envolvendo o participante Mike. Ana Maria Braga perguntou para João Gabriel qual seria as suas primeiras impressões após sair da casa mais vigiada do país, e João Gabriel não perdeu tempo e disse o seguinte: Olha, Ana Maria, teve muita coisa que me decepcionou, principalmente em relação a Renata. Eu jamais poderia imaginar que a Renata só estava usando eu e o meu irmão para chegar na final. Então, eu vi algumas coisas que realmente me decepcionou bastante, que eu jamais esperava isso da Renata. Ela, em uma conversa com a dona Vilma e a Eva, falou que estava fechada somente às 3 e elas iriam usar eu, o Mike e o João Pedro para chegar na final, mas que o fechamento delas seriam somente elas três. Aí o Mike fica lá fazendo papel de bobão com a Renata. Eu falei aquilo sobre ele quando ele venceu a prova do líder, e eu não retiro uma palavra do que eu disse. O Mike, ele não pensou na gente. Eu e meu irmão estamos desde o início com o Mike. A Renata entrou depois, e o que seria certo dele fazer? Seria colocar eu ou o João Pedro no VIP. E o que foi que ele fez? Ele não pensou exatamente em seus aliados. Pensou somente no namorico que ele está tendo com ela lá dentro. Então, para mim, na minha opinião, isso não é uma forma legal de jogar, mas cada um faz o seu jogo, cada um traça a sua trajetória. Eu posso até ter saído por conta dessa minha fala, mas eu não retiro nada do que eu disse, não. Quando eu saí, eu vi muita coisa e pessoas me falaram que os fãs da Renata não gostaram do que eu falei. Mas fique sabendo vocês que eu não tiro uma palavra do que eu disse. O Mike, ele foi covarde e não agiu com lealdade, disse João Gabriel, dando suas primeiras impressões aí após sair da casa mais vigiada e amada do país. Foi aí que Ana Maria Braga, como não perde tempo, e tratou aí de fazer um comentário para João Gabriel que não agradou nem um pouco o participante. Em suas palavras, Ana Maria Braga disse o seguinte: Ô João, mas não é bem assim, do jeito que você está falando não. Realmente aconteceram algumas coisas lá dentro que inclusive você e o seu irmão chamaram a Renata de interesseira. Isso aí não adianta você contestar não. Eu acho muita hipocrisia você falar isso e não reconhecer que errou nessa parte. Se as pessoas falaram isso para Renata na cabine lá do seu Fifi, foi porque elas viram essa cena, que inclusive foi mostrada na própria edição que teve. Eu acho muita hipocrisia de verdade. Você me desculpe, mas isso aí para mim não é jogar limpo. Se você está jogando no grupo e tem pessoas ali para lhe defender, quando você tem esse tipo de fala lá dentro, isso aí não agrada ao público aqui fora. Então talvez esse seja um dos motivos de você ter saído. Outra coisa que eu quero falar para você, João Pedro, é que você também está sendo egoísta quando você fala que o Mike não chamou você nem o seu irmão para o VIP, sendo que a prova foi vencida por ele e pela Renata, em dupla. Então, nada mais justo que ele chamasse a Renata para ir para o VIP com ele. Se você ou seu irmão tivesse formado dupla com ele e ele tivesse vencido, eu tenho certeza que ele ia chamar você ou seu irmão. Agora, se ele estava fazendo dupla com a Renata, como é que ele ia chamar você ou seu irmão? Então, tem algumas questões aí que você falou aqui que eu não concordo. Me desculpe, João Pedro, mas eu não consigo concordar de maneira alguma com esse tipo de fala que você teve lá dentro. Então, eu acho que você tem que ver muita coisa ainda e raciocinar
e ter a hombridade de pedir desculpas sobre as falas que você teve lá dentro. Você teve uma participação muito linda lá dentro. Apesar dessas suas falas, eu concordo que você não foi um participante planta. Você teve o seu papel, teve a sua trajetória e trouxe bastante entretenimento pra gente. Vocês, como falam mesmo, você e o seu irmão são dois meninos bons, mas eu acho que tem muita coisa a ser revista. Disse Ana Maria Braga, desmascarando aí João Gabriel durante o café com o eliminado aí que acabou de acontecer agora há pouco. E foi aí que João Gabriel, após ficar bastante reflexivo com as palavras de Ana Maria Braga, ele disse o seguinte: realmente, Ana, eu tenho que rever muita coisa, eu vi pouca coisa aqui. Então, diante do que você falou, e eu refleti muito, eu quero pedir desculpas a todo o Brasil. E também para os fãs da Renata sobre as falas que eu tive sobre ela. Jamais essa foi a minha intenção. Mas lá dentro, Ana Maria Braga, é tudo diferente. A gente tem outra visão de jogo quando sai aqui fora. Então, lá dentro é tudo muito intenso. As coisas não são como a gente pensa. Mas tudo bem, faz parte do game. E se o público decidiu me tirar, então eu tenho que reconhecer que foi por alguma atitude errada que eu tive lá dentro. Disse João Gabriel a respeito da sua saída da casa mais vigiada do país. Galera, Ana Maria Braga não perdeu tempo e chamou uma convidada inesperada para o programa e ela acabou entrando ao vivo, surpreendendo até mesmo o participante João Gabriel, que foi a Eva. Ana Maria Braga não perdeu tempo e perguntou para a Eva sobre o que ela achava da participação de João Gabriel no BBB e Eva não perdeu tempo e disse o seguinte: olha, Ana, para ser sincera para você, eu achei o João Gabriel muito falso, tanto ele como o irmão dele. Eles foram bastante falsos comigo e também com a Renata. Eu não tenho por que ficar passando a mão na cabeça deles dois, sendo que eles tentaram prejudicar a mim e a minha amiga lá dentro. Então, o que eu puder fazer para tirar o João Pedro lá de dentro, eu vou fazer. Eu quero o Mike e também a minha amiga Renata na final do BBB. João, você me desculpe eu falar, mas você e o seu irmão são duas pessoas egoístas que só querem para si. Vocês só enxergam o próprio umbigo. A Renata sempre teve razão quando trouxe essas informações aqui de fora da cabine do seu Fifi. Tanto que vocês dois sabiam que era verdade que ficaram com raiva da Renata. Sabe por que você ficou com raiva? Porque você sabia desde o início que a Renata tinha uma torcida muito grande. Então isso aí para mim é inveja de vocês. Recalque, para mim vocês dois são dois recalcados, disse Eva desmascarando o João aí durante o café com eliminado com Ana Maria Braga. Pessoal, e vocês, o que acharam da participação de Eva no café com eliminado? Eu quero saber a sua opinião na caixinha de comentários.